Mais um vídeo do canal com K. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma dúvida geral. Algo que desde que eu fui fazer o intercâmbio, que as pessoas sabiam que eu ia fazer o intercâmbio, enfim, é algo que todo mundo pergunta, é uma dúvida de todas as pessoas que também têm vontade de fazer intercâmbio, que também estão planejando fazer intercâmbio, enfim, é a questão da host family. Todo mundo tem muita curiosidade sobre host family, se é bom ou se é ruim, se deve ficar numa host family ou não. Enfim, se você procurar nessa internet de meu Deus, no YouTube, no Google, qualquer lugar que você procurar, vão ter muitas pessoas falando sobre experiências ótimas que elas tiveram com host family e muitas pessoas falando sobre experiências horríveis que elas tiveram com host family. Tem as duas situações e a questão é que a gente nunca tem como adivinhar, a gente nunca sabe exatamente como é essa família que a gente vai conviver, seja por um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a gente nunca sabe, a gente decide se a gente vai querer ficar numa host family ou não, e depois que a gente sabe quem é a família, como é a família que a gente vai ficar, e a gente só sabe mesmo quando a gente estiver lá convivendo com eles, né? Depois que a gente já tá lá, já tá em um país que não é o seu, um país diferente, com uma língua diferente, uma cultura diferente, que você vai realmente conhecer aquela família, e enfim. Eu, particularmente, tive uma experiência maravilhosa com host family. Amei minha host family, eu amo até hoje minha host family. Eu quero voltar pra Vancouver só pra vê-los, e eles já falaram que sempre que eu quiser ir pra lá, se eu quiser levar minha mãe, se eu quiser ir com a minha irmã, enfim, é só avisar que eles estarão sempre dispostos a me receber na casa deles. Então, isso é muito bom, né? É um ponto positivo da host family, porque se você se dá bem com eles, você ganha amigos do país que você fez o intercâmbio e você sempre pode voltar. Eu tenho um amigo que ele ficou tão próximo da host family dele que a host family dele veio para o Brasil visitá-lo, né? Então a família veio aqui para o Brasil para ver ele de novo, conhecer a família, conhecer o país, a casa dele, tudo, e sempre fazem convite para que ele volte para lá para vê-los também. Inclusive já comentaram até sobre pagar a passagem dele para ele ir ver eles e tal. Então existem grandes vantagens quando você se dá bem com a sua host family. E eu vou falar algumas dicas. Primeiro, para você decidir se você vai ficar com uma host family ou não. E caso você decida por uma host family, eu vou dar algumas dicas para que você se dê bem com a sua host family, baseado, óbvio, nas experiências que eu tive. Então vamos começar com as dicas para você decidir se você vai ou não ficar em uma host family. Você tem que se conhecer. Cada pessoa é uma pessoa, óbvio. E cada pessoa tem um gosto, tem um jeito. Então se conheça. Você é uma pessoa sociável? Ou você é uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito introvertida? Você se liga muito nessa coisa de comida? Você é meio frescurento com isso? Você não come qualquer coisa? Você não come qualquer tempero, etc. Essas coisas você tem que ver em você. Porque se você não é uma pessoa muito extrovertida, se você é uma pessoa mais introvertida e tímida, que não sabe fazer amizade muito rápido ou não consegue se relacionar fácil com as pessoas, talvez a host family não seja o melhor pra você. Se você é uma pessoa que se importa com essa questão de comida, se importa muito, tem que ser exatamente aquela comidinha certa que você já tá acostumado e tal. Qualquer coisa diferente você não consegue nem experimentar. Sabe quando, é algo que você nunca comeu na vida, você nem consegue experimentar, você não tem coragem nem de experimentar porque você é meio fresco com isso. Nesse caso, talvez a host family também não seja o melhor pra você, porque lá você vai ter que comer o que eles tiverem, né? Eles não vão mudar todo o cardápio da família deles, toda a rotina da família por sua causa. Então você vai ter que se adaptar a eles. Então se você é uma pessoa que não sabe se adaptar muito aos outros, às situações novas, talvez a host family não seja o ideal. A host family é legal para quem está aberto para conhecer novas culturas,
aberto para viver novas experiências e se adaptar a elas. Se você é meio, tipo, sistemático, as coisas têm que ser do seu jeito, enfim, talvez você não tenha uma experiência muito bacana com host family. Então, para você decidir se host family é bom ou não, você tem que se conhecer. Não é conhecer a cultura do outro país ou conhecer outras pessoas que tiveram experiências com host family naquele país. Esquece os outros, esquece as experiências dos outros e se conheça. Pense em você. Se você vai se sentir bem morando na casa de outra pessoa e vivendo a rotina daquela outra pessoa e os costumes daquela outra pessoa. Então, a dica para você saber se host family vai ser uma experiência boa ou não é você se conhecer e saber o que realmente você espera desse intercâmbio. Eu optei pela host family porque eu acho que é uma experiência inigualável. Você conhece a cultura do país de um jeito único. Você conhece a família. Por exemplo, eu que estive em uma casa que tinham 4 crianças, eu pude conhecer muito da educação que as crianças recebem, como as crianças são educadas, como as crianças pensam, agem nesse outro país, tal. Isso diz muito sobre a cultura do lugar e pra mim foi uma experiência muito, muito agradável. Eu recomendo o host family porque pra mim foi muito bom e eu acho que é uma experiência única, algo bem específico, bem único, bem singular que acontece. Então eu acho que vale a pena tentar. De repente você vai ter uma experiência não muito agradável, de repente você sofra com algumas coisas, mas eu acho que vale a experiência. Então eu sempre recomendo o host family por isso, porque eu acredito que vale a experiência. Mas você tem que saber o que você espera dessa viagem, você tem que saber o que te faz bem, enfim, você tem que se conhecer para saber se é uma boa ideia você optar pela host family ou não. Assim, eu acho que você ter uma experiência boa com host family depende muito mais de você do que da host family em si. Eu fiquei numa host family que eu amei, eu tive experiências incríveis, foi maravilhoso, mesmo assim, sensacional, tanto que a gente tem contato até hoje e, enfim, eu acho que o que eu mais amei do meu intercâmbio foi a minha host family. Se eu tivesse que falar, tipo, qual foi a coisa preferida que aconteceu com você no Canadá, foi ter convivido com a minha host family. Mas, na mesma host family que eu, estiveram vários outros estudantes e que aparentemente não tiveram a mesma experiência que eu, porque eles falavam que eu era a melhor estudante, que eles já tinham que já tinha ficado lá com eles e etc. Falava um pouco de experiências que eles tiveram com outros estudantes e tudo mais. Junto comigo morava uma coreana, então eu fiquei uma semana só eu de estudante na casa e depois uma coreana chegou também, então tinha de estudantes, tinha eu e tinha essa coreana. Eu tive uma experiência sensacional com a host family e a coreana, na mesma host family que eu, na mesma casa, mesmo tudo, teve uma experiência completamente diferente da minha. Aparentemente com ela não foi ruim, mas também não foi, nossa, meu Deus, que experiência bacana, que coisa legal, porque ela era uma pessoa mais introspectiva. Então ela ficava no quarto dela, sempre que ela tava na casa, ela ficava dentro do quarto. Às vezes ela chegava tarde, ou enfim, ela não interagia com as pessoas da casa. Ela ficava sempre no quarto dela, na dela, tal. Ela ia lá, tipo, acho que nem comer com a gente ela comia muito. Ela ficava sempre mais na dela, então, tipo, ela ficar na host family ou ela ficar num hotel, sei lá, provavelmente foi basicamente a mesma coisa. Já eu estava o tempo todo com eles, eu o tempo todo estava conversando, estava interagindo. A gente chegou a sair juntos. Eu saí com a Laura, uma vez a gente saiu, tipo, eu, ela e minha irmã, e a gente ficou dando rolê por Vancouver. Eu fiquei tomando conta dela, né, porque ela tinha, sei lá, 9 anos de idade. E eu saí, levei ela, tipo, pra passear comigo. Então, vai muito de você, do tanto que você interage com a família, do tanto que você conversa com eles, do tanto que você se permite conhecê-los e permite que eles te conheçam. Sem medo de, eu não consigo falar inglês, ou sei lá, apenas se joga, conheça, converse, tente interagir com eles mesmo, tente conhecer, tente fazer amizade com eles, passe tempo com eles, mesmo assim, tenta tipo um dia que seja da semana, ao invés de você chegar em casa super tarde, ao invés de ficar o tempo todo na rua saindo e tal, tenta um dia chegar mais cedo pra ficar conversando com eles, assistir um filme com eles, não sei, se solta. Eu acho que isso é o segredo pra você ter uma experiência maravilhosa com a sua host family. Sempre falam pra você conversar antes, então antes de eu chegar pra fazer o intercâmbio, tipo na semana da minha viagem, eu procurei a minha host mom
no Facebook, eu achei ela e eu mandei uma mensagem: oi, eu sou a Larissa, eu vou morar com vocês aí e tal, tipo, né, quero dizer que eu estou muito ansiosa, quero muito conhecer vocês e tal. Então antes de eu chegar eu já mandei uma mensagem pra dar tipo essa quebrada de gelo. Se você tiver essa oportunidade, faça isso também, procura no Facebook, manda e-mail, se precisar telefona. Antes de você chegar lá, faça um contato, quebra um pouco o gelo, assim, mostra que você tá indo e que você quer conhecê-los, que você quer viver uma experiência bacana com eles. E todo mundo fala pra você levar presentes, né? Todo mundo leva paçoca, coisas típicas do Brasil, assim, guaraná, enfim. Então eu levei presentes pra eles, eu levei umas squeezes do Palmeiras. Então falei que o Palmeiras era um time de futebol aqui do Brasil, que era o time que eu torcia, etc. Levei paçoquita, levei guaraná e levei torcida, levei bis também, eu acho. Então, na primeira noite que eu conheci eles, eu já tinha esse motivo pra conversar com eles, pra interagir com eles, porque eram os presentes e tal, e a gente foi conversando sobre aquilo. Então, ali naquela primeira noite, ao invés de ficar sem assunto e tal, eu já tinha os presentes, já tinha essas coisas pra mostrar pra eles. A gente já conversou, já se divertiu juntos ali e etc. Então, se você puder levar os presentes, não precisa gastar muito dinheiro com isso, não precisa se preocupar tanto, mas se você puder levar uns presentes pra eles, eu acho que é bem legal pra você ter um primeiro contato, pra você iniciar uma conversa ali e tal, e eles conhecerem um pouco da nossa cultura também. Quando eu cheguei, eu recebi um papelzinho com uma lista de regras da casa. Tipo, se eu podia tomar um banho uma vez por semana, banho uma vez por dia, e o banho não podia passar de 15 minutos, e lavar roupa uma vez por semana, enfim, tinha umas o horário pra dormir e tal, tinha uma listinha de regras. E de repente, se eu fosse uma pessoa mais na minha, introvertida e tal, e ficasse mais quieta, eu teria que seguir aquelas regras à risca, enfim. Mas como eu virei quase da família, fiquei muito próxima deles, conversei muito com eles e tal, essas regras, elas foram surgindo naturalmente, assim, eu virei parte da rotina, então eu não precisava ficar me preocupando com regra. Eu ia tomar banho, nunca que ficaram cronometrando se eu tinha passado de 15 minutos ou não, ou também nunca ficaram sabendo se eu tomei um banho no dia, se eu tomei 2 banhos por dia. Tenho certeza que se eu fosse tomar 2 banhos por dia, ninguém ia falar nada, porque eu já tinha virado da casa, digamos assim, já era uma coisa natural, uma coisa normal, então não tinha essas preocupações. Se eu lavasse roupa 2 vezes na semana também, com certeza não ia ter problema. E foi muito bom ter a minha host family do meu lado. Teve momentos que eles me emprestaram luva, me emprestaram roupa pra ficar na neve, enfim, eles realmente me ajudaram, eles me acolheram, me deram dicas e tal. Quando eu fui assistir o jogo de hóquei, foi a minha host mom que foi atrás dos ingressos pra mim, dos ingressos mais baratos, que conseguiu, tipo, comprar os ingressos pela internet, enfim, foi muito bom ter essa experiência com eles, pra mim foi algo maravilhoso. Eu espero que vocês também tenham uma experiência maravilhosa com o host family. Apenas se solta, seja amigo, interaja com eles, passe tempo com eles, eu tenho certeza que vai ser algo muito bom pra você, vai ser uma experiência maravilhosa. E se não for, se for uma experiência ruim, não vai deixar de ser uma experiência. Você vai ter conhecido da cultura do país também, vai ter conhecido das pessoas de lá, da rotina deles, mesmo que não seja algo tão legal, vai ser uma experiência e aproveite isso também. E eu acho que é isso, que eu já falei demais. Se você curtiu, dê um like, se inscreve no canal e let's.